dia, sexto ano. Estamos novamente aqui. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Então, vamos lá. O assunto de hoje vai ser sílabas e divisão silábicas. De forma geral, a sílaba ela é o conjunto de fonemas, ou seja, as menores unidades sonoras que constroem uma palavra. Lembram? A gente trabalhou isso em sala de aula. Fonema é o som, a menor unidade de som, formada por vogais. A sílaba pode ser formada por vogais e consoantes que são pronunciados num só impulso de voz. A gente fala de uma vez só a sílaba. Tentem dividir a palavra sílaba. Vamos lá. Si, S-I, lá, L-A, B-A. Si, lá, ba. Percebem? São 3 fonemas, 3 sons. Não, o S não tem um som e o I tem outro som, não. O S e o I tem um som. Eles têm um som só. Ficou claro, pessoal? As sílabas elas podem ser classificadas em uma palavra de acordo com a sua tonacidade, ou seja, a sílaba tônica ou átona. O que é tônica? É que ela tem o tom maior. Percebam, a palavra sílaba. Ela tem uma sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica dela? O si. Percebem como o si é muito mais chamativo, muito mais enfático. Ele está muito mais alto do que as outras sílabas. Então, é isso. A sílaba tônica é isso. A sílaba átona é o inverso da sílaba tônica. A sílaba que tem um menor pitch vocal. Então, vamos ao exemplo aqui. Ver o que eu falei sobre a tonacidade da sílaba. Como eu disse, em uma palavra, uma sílaba sempre será pronunciada com mais força do que as outras. Essas sílabas são chamadas de sílabas tônicas, enquanto todas as outras de menor intensidade são chamadas de sílabas átonas. São as sílabas que têm o menor tom. Como podemos ver nos exemplos, onde as sílabas são marcadas correspondem às tônicas, as não marcadas às átonas. Vejam aí, em negrito tá as sílabas tônicas. Vamos à primeira aí, classificação, posição da sílaba tônica e exemplos. A primeira que temos é a oxítona. A oxítona é, no caso, a última sílaba tônica. A palavra café, quintal, guaraná. Percebem como a última sílaba tem um tom muito maior? Café, quintal, guaraná. Temos o outro aqui, a paroxítona, é a penúltima sílaba tônica. Penúltima, tem a última, antes da última é a penúltima. Velocidade, repórter, digno. A palavra digno, vejam que o D, I e G é uma sílaba só. Percebam pela pronúncia dela, dig. Não é digno, é digno. Entenderam? Então, agora a proparoxítona. A proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é a tônica. Vamos lá, essa palavra aqui, simpático, próximo, lâmina. Repararam que nas palavras que têm acento, todas que têm acento são tônicas? E isso é porque o acento torna a sílaba tônica. Ele torna aquela sílaba, que poderia ser uma sílaba normal, em uma sílaba tônica. Por quê? Porque ele aumenta o som dela, ele dá mais ênfase àquela palavra, ele dá mais força a ela. Ficou claro, pessoal?
Ó, pessoal, uma dica aqui muito boa para vocês saberem quando a sílaba é tônica. Se você pega uma palavra qualquer, palavra... Deixa eu procurar uma palavra que não tem acento para poder... exemplos. A palavra exemplos. Qual seria a sílaba tônica da palavra exemplos? A gente, para descobrir isso, a gente tenta vender a palavra. Imagine que você está numa feira. Você está numa feira querendo vender exemplo. Você tem uma prateleira cheia de exemplo. E você vai gritar o que para o povo? Exemplo! Ó o exemplo! Quem quer exemplo? Então, perceberam qual é a sílaba que vocês deram ênfase? Qual é a sílaba que se alongou? O zen. O zen. A palavra exemplo, a sílaba tônica é no zen. Então ela é o quê? Ela é uma paroxítona, porque ela se divide como uma sílaba, x é m em outra sílaba, zen e em outra sílaba, plus. É zen plus. Então, como ela tem uma sílaba tônica na penúltima sílaba, ela é uma paroxítona. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Vamos seguir adiante agora. A classificação quanto ao número de sílabas. Ó, as sílabas podem ser classificadas também quanto ao número de sílabas. As palavras de uma sílaba só são monossílabas. Não, desculpa, pessoal. As palavras com uma só sílaba são chamadas de monossílabas, ou seja, elas são monossilábicas. As com duas são chamadas de dissílabas e as com três são as trissílabas. E as palavras com mais, as palavras com quatro, são conhecidas por polissílabas. Perceberam? Então tá, até aqui. Vamos agora retomar o que a gente tinha dito antes para ver se fica claro. Pessoal, perdão se estiver dando para escutar alguma música de fundo aí, porque o vizinho aqui está tocando uma música e infelizmente vai ter que ser assim. Espero que não esteja tão alto, estou tentando abafar o máximo possível aqui. Como sabemos, as sílabas são fonemas, como eu disse antes, pronunciados por meio de uma única emissão de voz. A voz sai de uma vez só. Também que a base das sílabas da língua portuguesa são as vogais. A, E, I, O, U. Como todos aprendemos, quais são as vogais? A, I, O, U. Assim, todo fonema ele é pronunciado em uma única emissão de voz e tem pelo menos uma vogal. Ele tem pelo menos uma vogal. É importante a gente ressaltar aqui que algumas palavras, os fonemas, geralmente os fonemas I e U, não são vogais. Não são vogais em algumas palavras. Percebam, eles são vogais sim. A, E, I, O, U são vogais. Contudo, em algumas palavras eles não são. Já que eles aparecem o quê? Apoiados em outras vogais. Vamos ver mais alguns exemplos aqui para a gente ficar mais esperto. Olhem esses exemplos aqui. Paçoca. Dividindo, fica pa-so-ca. Ela é a emissão de 3 fonemas, ou seja, 3 sons. 3 sons sequenciais, ou seja, um atrás do outro, que estão ligados a vogais. Vogais, pessoal, percebam, todas as sílabas têm o quê? Vogais. Aqui nessa outra, aparelho, aparelho, todas elas têm o quê? Tem vogais. E isso é o que todas elas têm em comum. Pernambucana. Todas com
vogais. Ficou claro, pessoal? Sílaba tem que ter pelo menos não, ela tem que ter uma vogal. Se tiver mais de uma, ela não é uma vogal, ela é uma semivogal. Então, você já vai saber que é uma semivogal ou é uma vogal a partir do quê? Se tem mais de uma só sílaba, ela não pode ser vogal. Ela vai ser semivogal. Eu falei do I e do U que pode ser semivogal, mas em alguns casos, o E e o O também podem passar a ser semivogais. Em que caso, professor? Vocês podem perguntar. Quando o tio está no ar. Quando a gente tem o tio, ela passa a ser uma vogal e a que está apoiada nela vira uma semivogal. Por exemplo, a palavra mãe. Mãe, percebem? Ó? M, A, tio e um E no final. Não é no final. Mãe. Mãe é uma sílaba só. Não é mãe. É mãe. É uma sílaba só. É um som só. Vamos aqui a mais exemplos para a gente seguir adiante. Senão a gente se estende muito nisso. Classificação das palavras quanto ao número de sílaba. Como eu tinha dito antes, ó, monossílaba. São palavras que possuem apenas uma sílaba. E aqui temos alguns exemplos. Ó, pé, pena, flor. Peço para que vocês pausem para poder copiar direitinho e ver direitinho cada uma dessas. Vamos seguir adiante porque disso aí a gente já tratou. A divisão silábica. Esse outro aqui é exemplo. Ó. Esses exemplos. Ó. Os dígrafos. O que são dígrafos, pessoal? Dígrafos são as letras. A escrita, essas letrinhas aqui, ó, as consoantes juntas. Ó. Dígrafos. Ó. O CH, LH, NH, GU e QU devem pertencer a uma única sílaba. E aqui seguem os exemplos. Perceberam? Pronto. Outro tipo de dígrafo diferenciado. Ó. Os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XS e XC devem ser separados em sílabas diferentes. Essa é o inverso daquela outra. Ó. Aqui muita gente erra nisso. Ó. Carroça. Não é K, uma sílaba, RO, RRO na outra sílaba, e C cedilha não. É car, ro, sa. Car é uma sílaba. Car, ro, sa. Perceberam? Que nessa outra, assassino, crescer, nasceu, exceção. Ficou claro, pessoal? Pessoal, a gente está se estendendo bastante. Então, eu vou deixar para terminar as sílabas na próxima aula. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que é de um jogo que tem a ver com sílabas. Ele pode ser divertido para alguns de vocês testarem o conhecimento de vocês. Então, vão lá, deem uma jogada, experimentem, vejam se vocês estão sabendo já, se vocês entenderam o assunto e vão conseguir resolver as coisas do jogo. E botem lá seus recordes, vamos ver quem é que consegue ser o melhor. Então, até mais, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. E é isso.